Olá a todos, saudações fraternais, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Estranha Moral. Esse capítulo é muito interessante porque Kardec reuniu as passagens de Jesus que parecem estranhas no primeiro momento em que nós começamos a compreensão. São frases ditas pelo nosso mestre que, se nós não entendermos de uma maneira aprofundada o conteúdo, ao que se significa e também a questão cultural relacionada ao que ele está dizendo à época dele, nós vamos achar que Jesus está nos passando uma moral um tanto quanto estranha, diferente, inesperada. E não é esse o caso. Tudo está relacionado com o objetivo do Mestre, que é fazer com que nós possamos crescer espiritualmente. Então, nós vamos repassar as passagens que Kardec elencou para nós nesse capítulo, até o item 8, para que nós possamos fazer essa compreensão. Para começar, eu vou citar o que Kardec nos coloca aqui no capítulo 14 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Olha que interessante. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos começar com a palavra odiar. Aqui no texto diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra odiar, na verdade, vem de um verbo do grego. Esse verbo que nós vamos encontrar é o verbo misein. Esse verbo misein, que vem do grego, não significa odiar. Significa não amar tanto quanto. Então a coisa já muda. Quando a gente lê: se alguém vem a mim e não me ame tanto quanto ame seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Aí fica claro. Porque Jesus está dizendo que ele deve ser amado mais do que todos os outros. Mas não que Jesus queira ser amado, que ele precise que nós demonstremos amor a ele. Não é esse o sentido. O sentido está relacionado ao amor aos seus ensinamentos. O amor àquilo que Jesus vem nos trazer, vem nos mostrar, vem nos ensinar. Na falta de uma palavra melhor, ele usou a palavra tanto odiar, ou amar menos, ou não amar tanto quanto. E esse amor, ele tem diversos graus, vamos assim dizer. Porque amar os ensinamentos do Cristo significa colocar esses ensinamentos em nossos corações e no nosso dia a dia. É fazer a prática. Se nós não conseguirmos colocar em prática aquilo que o Cristo ensinou, não vai adiantar nada. Então nós temos que amar tanto quanto nós amamos nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, irmãs, nossos cônjuges. Nós devemos amar o ensinamento do Cristo. Praticar o ensinamento do Cristo tanto quanto nós amamos aqueles que estão próximos a nós. Então assim fica mais fácil da gente poder compreender. Quando ele continua: quem não quer que carregue sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus já está predizendo o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele iria ter que carregar a cruz da porta da entrada do palácio de Pôncio Pilatos até o Gólgota, onde ele foi crucificado. Ele teve que carregar a sua cruz. Então a expressão carregar a cruz significa tomar os nossos sofrimentos.
Se nós não tomarmos para nós os nossos sofrimentos, não podemos seguir o Cristo, porque não fica coerente. Porque os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, na verdade, foram geradas por nós mesmos. Na nossa incúria, na nossa falta de cuidado, na nossa falta de amor, na nossa falta de perdão, na nossa falta de fraternidade. É aí que nós criamos os problemas para as nossas vidas. E se nós não aceitarmos que o peso da nossa cruz está relacionado com aquilo que nós fizemos de errado ao outro, nós não conseguimos entender o valor do Cristo. Por isso que ele diz: quem não carregar a cruz não pode ser meu discípulo. Ou seja, para ser discípulo do Cristo, para seguir os seus ensinamentos, nós temos que primeiro entender que nós somos os responsáveis pela nossa vida, pelos nossos atos. Nossos atos, nossa forma de agir, nossas escolhas, nós somos os responsáveis. E dessa forma, nós vamos ter que responder por isso. E ele fala: assim aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. A gente fica numa dúvida. Quer dizer que eu vou ter que renunciar a tudo que eu tenho? Tudo que é material, que eu consegui, que eu lutei, que eu consegui realizar na minha vida material, eu vou ter que deixar tudo para seguir o Cristo? Não é bem assim. Nós precisamos ainda do que é material. Nós necessitamos da vida material, porque nós somos espíritos que estamos encarnados. Nós precisamos da matéria. Porém, o que nós não podemos, que Jesus está deixando claro aqui, é nos apaixonar pela matéria. É ficarmos presos, apaixonados pela matéria em si. Imagine ficarmos apaixonados pelo dinheiro. E quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar esse dinheiro embora. Ficarmos apaixonados por uma propriedade, por uma casa, por um carro, por uma fazenda. Apaixonarmos-nos pelo que é material. Esse é o ponto. Se ninguém conseguir deixar tudo que for material, não consegue seguir o Cristo, porque as ideias e ideais do Cristo são espirituais. É espiritual o ensinamento do Cristo, não é material. Então a gente começa a ver que as frases do Cristo não são tão estranhas assim. Ele aproveita a oportunidade para nos ensinar, para nos colocar essas informações tão preciosas para nós mesmos. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 10. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno. Jesus usa as palavras fortes para chamar a atenção do povo da época, daquela cultura judaica existente há 2000 anos atrás, e também para chamar a nossa atenção. Porque, ou seja, de novo, se eu não amar o ensinamento do Cristo, ou seja, se eu não colocar esse ensinamento em minha vida, de nada vai adiantar. Posso amar a todos, posso amar muito meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, posso amá-los, fazer tudo por eles. Mas se eu não amar o ensinamento do Cristo, eu não sou digno do Cristo. Ele não está pedindo para deixar de lado nossa família, para deixar de lado nossos pais, nossos cônjuges, filhos. Não, de forma nenhuma. Jesus não faria isso jamais. Ele está nos dizendo da importância que é de nós conhecermos as suas palavras, conhecermos os seus ensinamentos, conhecermos aquilo tudo que ele tem para nos trazer de compreensão do infinito espiritual. Então, não há nada de estranho. Jesus está continuando a falar aquilo que ele sempre falou e ensinando da mesma forma que ele sempre ensinou. Dando continuidade ao capítulo, nós vamos encontrar uma outra passagem de Jesus que está no item 4.
Olha lá, está em Mateus também, capítulo 9. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Vamos começar do fim. A gente sabe que a vida eterna é a vida espiritual, é a vida do espírito, é a evolução espiritual que nós, em espírito, obtemos com os nossos atos melhorados. Então, quando a gente vai se transformando, quando a gente vai fazendo a reforma íntima dentro da gente, nós vamos crescendo espiritualmente. Isso é a vida eterna. Mas precisa deixar pai, mãe, filho, filha, irmão, casa, para ter o cêntuplo. Veja, mais uma vez Jesus está dizendo sobre os nossos sentimentos. Quando nós nos colocamos à disposição do aprendizado dos ensinamentos do Cristo e começamos a colocá-los em nossas vidas, nossa vida começa a se transformar. Né? Não adianta nós ficarmos presos, arraigados a esse amor terrestre, ao ciúme, à ostentação, ao apego demasiado. Porque todos nós um dia vamos desencarnar. E aqueles a quem nós somos apegados demais vão desencarnar um dia, ou nós desencarnaremos primeiro, não sabemos. E aí, como é que vai ser a vida no plano espiritual? Ou como é que vai ser a vida daqueles que ficarem aqui? Por isso que nós temos que ter esse comportamento. Nós temos que ter esse olhar. Né? Então, nós vamos conseguir uma vida eterna mais completa, ou seja, uma evolução espiritual maior, se nós conseguirmos amar da forma espiritual. Não amar da forma física, da forma carnal somente. Esse amor é necessário aqui na Terra, mas e no plano espiritual? Como que ele vai ser? Como será a nossa reação quando nós estivermos do lado de lá? Esse é o questionamento. Em mais uma passagem, essa está em Lucas 18. Disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos? Jesus respondeu: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Olha que bonito, gente. Profundo que Jesus está falando para a gente aqui. Aquele que conseguir amar espiritualmente, aquele que conseguir seguir os conselhos e ensinamentos do Cristo, aquele que crescer espiritualmente, já vai receber aqui mesmo encarnado as benesses dessa decisão. E no século vindouro, quando Jesus fala o século vindouro, ele fala nos próximos tempos. Ou seja, nós somos um espírito que estamos em ascensão. Nós estamos crescendo espiritualmente. Podemos estacionar de vez em quando. Podemos deixar que nossas atitudes, a gente acaba estacionando de vez em quando. Mas, basicamente, nós estamos em ascensão. Nós estamos crescendo. Então, se estamos crescendo, significa que nós estamos aprendendo com o Cristo, mesmo um pouquinho. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja devagar, não importa a velocidade, importa o sentido. Se nós estivermos no sentido certo do amor, do perdão, da fraternidade, do controle da nossa intemperança, do controle da nossa impaciência, crescendo espiritualmente, significa que nós estamos indo para o caminho certo. Então, todos aqueles que conseguirem já agora vão estar no caminho certo. Outra passagem, cheio de passagens esse capítulo. Lucas capítulo 9. Disse-lhe outro, ou seja, outra pessoa disse a Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Que resposta de Jesus, né? Por quê?
O moço falou para ele: olha, eu vou te seguir, mas deixa eu dar minhas coisas embora primeiro. Ele está demonstrando o apego às coisas espirituais. Por isso que Jesus responde para ele: quem pegar na charrua, né, ou seja, na charrete, o que seja, no meio de transporte, tiver escolhido o caminho e olhar para trás, significa que não escolheu de verdade. Ou seja, quando a gente escolhe a transformação moral, quando a gente escolhe ser melhor, quando a gente escolhe modificar as nossas atitudes, é para valer. É para a gente conseguir realizar a atividade da reforma íntima. Porque vamos ser sinceros, fazer reforma íntima não é fácil. Reformar-se, mudar o que existe dentro de nós, de séculos e séculos que nós temos, e transformar não é fácil. Eu costumo brincar, né? Eu falo que não dá para ir para um spa, ficar 3 semanas e voltar com a reforma íntima pronta. Não dá. A reforma íntima tem que viver ela dentro da gente. Então é difícil deixar o apego às coisas materiais para trás para seguir o que é espiritual. É difícil deixar para trás o orgulho e ser humilde. É difícil deixar para trás o egoísmo e ser fraterno. É difícil, mas são atitudes que nós temos que tomar e firmes para que nós possamos continuar na nossa ascensão espiritual. Para que nós consigamos crescer espiritualmente nesse processo de transformação. Então esse é o nosso objetivo aqui na Terra, nos melhorar, vivermos nossas vidas, termos nossas relações, termos o amor daqueles a quem amamos e nós também amarmos, mas lembrar que não é só isso, que é o processo de transformação que só o Cristo pode nos dar. O Cristo, sim, ele nos é o modelo e o guia. Na questão 626 do Livro dos Espíritos, 625 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar isso. Qual o modelo e guia mais perfeito que Deus nos deu? Jesus. Lá a gente vai encontrar essa resposta. E para finalizar o capítulo, a última passagem está no Evangelho de Lucas também, capítulo 9. Disse um homem para Jesus: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai, para depois te seguir. Jesus retrucou: deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Parece estranho, né? Jesus falar: poxa, eu vou lá com a piedade filial, vou enterrar o meu pai que desencarnou. Aí Jesus fala: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele não está falando para ele deixar o pai que desencarnou sem ser enterrado. Ele está dizendo para não se ligar na matéria. Não se ligar no que é material, porque a matéria é necessária para o nosso crescimento, mas não é necessária para a nossa evolução como espírito depois de estarmos lá no plano espiritual. Nós fazemos uso da matéria enquanto estamos encarnados. Esse corpo físico maravilhoso que Deus nos deu, nós vamos devolver. Seja sendo enterrado, seja sendo cremado, de qualquer forma, nós vamos devolver para a natureza. Não vamos levar o corpo físico. Ele não vai. O que vai é o nosso espírito, nós, né? Nosso espírito, na verdade, não existe. É como se fosse nosso coração, nosso fígado. Não, nós somos o espírito. Nós vamos em espírito para o plano espiritual. O corpo físico fica. Então, se nós ficarmos presos, inclusive na matéria do nosso corpo físico, nós não vamos crescer espiritualmente. É esse o ensinamento que o Cristo está deixando aqui para a gente. Que nós temos que cuidar da matéria enquanto nós estamos aqui. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Nós temos que cuidar do bem-estar, da higiene, nós temos que cuidar das doenças que podem nos ter acometido, nós temos que cuidar para nos curar, né? Nós temos que cuidar do corpo físico, mas apaixonar-se por ele, a ponto de ao desencarnar não querer sair de perto dele, isso não. Porque esse corpo vai sumir, ele vai ser consumido, ele não vai existir mais. E aí, a gente vai sofrer o processo de consumação do corpo? Não.
Nós esperamos que ao deixarmos o corpo físico, nós possamos seguir o plano espiritual e o corpo físico fica. Agradecemos a Ele pela oportunidade que essa matéria nos deu, que esse veículo maravilhoso nos deu, e continuamos o nosso trabalho. Então, basicamente, resumindo a nossa conversa de hoje, nós temos que nos dedicar aos ensinamentos do Cristo para crescermos espiritualmente. Nós temos que nos dedicar a conhecer a palavra do Cristo, para que a gente possa entender o que ele está dizendo, nos dando as dicas valiosíssimas que o Cristo nos dá, para sermos melhores, para evoluirmos espiritualmente, para crescermos. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho. Crescermos espiritualmente, não nos apaixonarmos pelo que é material e amar no sentido de respeitar, de buscar, de compreender os ensinamentos do Mestre Divino. Então eu fico por aqui hoje, agradeço imensamente a atenção de todos vocês e que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre. Um grande abraço, até a próxima.